Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cafezinho com Casal, sendo apresentado por este casal... Culto. Culto? Comunicativo. Cultura. Hã? Deixa? E aí eu trago a comunicação. Exatamente, você gosta, né? Gosto, adoro. Vocês estão muito clube da Luluzinha hoje, Que já vi já. nada, 2 contra 1, né? Deixa. Por mim, Silvia Vasconcelos, a marida... Marcelo, marido que está aqui quietinho hoje, Pois é, agora, por ele nessa. estar quietinho hoje, eu vou deixar ele fazer a apresentação, porque eu sou muito filha da puta. Fique à vontade. Sempre você faz isso, né? Não, eu não fiz ainda hoje. Vai lá, faça as honras da casa. Larissa, tudo bom, meu amor? Tudo bom. Obrigado Prazer por ter estar aqui com vindo. vocês. Aceito do convite, né? Que a gente convida, né? Sempre bonitinho, né? Justo. Muito legal ter tua participação aqui, falando da tua história profissional, pessoal, né? Isso é legal. Ser presente, pra quem não te conhece é difícil, né, amiga? Mas ser presente pra quem não lhe conhece no mundo, vou colocar assim. Quem é a Larissa? Bom, primeiramente, a Larissa é uma pessoa que tem muita dificuldade de se apresentar sem ser muito prolixa. Adorei! Então, a gente já começou com a dificuldade número 1 aqui do podcast, já é um desafio. Bom, eu me defino como prioritariamente uma pessoa de comunicação. Porque eu nasci com essa vertente, né? Com essa coisa dentro de mim. E sendo em qual setor eu tiver, eu sempre vou estar exercendo a comunicação. Sempre foi assim, Mari? Sempre foi assim, Sério? desde criança. Sempre de criança. Eu sempre fazia os meus shows, os meus programas de entrevista dentro de casa. Olha, com quantos anos? Menina, eu acho que eu comecei a falar mais cedo do que a maioria, justamente pra já Botaram começar... o pinto na tua boca pra te falar, não? Que aqui Belém Como tem é esse que é? negócio. Não houve essa necessidade. Qual que é a história? Peraí, Você não sabe? Eu vi aqui, passou aqui. O pinto tem que piar na boca da criança que não fala. Mas veja bem, é aqui o em pinto Belém. filho da O galinha. pinto filho da galinha. Não é o... Da galinha é ótimo, fiquei até nervosa. Da galinha. Aqui Não, é Nervosa. outro pinto. Não houve essa necessidade. Na verdade, talvez tivessem que me chamar pra fazer o pinto piar, talvez. Né? Ao contrário. E aí começaram, então, desde tu pequenininha, eles diziam, meu Deus, essa menina é comunicativa. E aí tu começou a tua paixão pela comunicação. Não, na verdade, eu tenho um histórico de hiperatividade, né? Desde a infância. Será? Não, será? Vocês não Será? desconfiavam, não? Só um pouquinho. E aí eu fui colocada por conselhos pediátricos, psiquiátricos, psicológicos, psicopedagógicos, todos a ser colocada no maior número de atividades que uma criança possa fazer e talvez mais um pouco. Então, eu tive várias frentes desenvolvidas. Eu fiz balé, eu cheguei a me formar em balé, sapateado, eu fazia música, eu fazia piano, eu fazia língua estrangeira, eu fazia desenho, eu fazia teatro. E eu fui indo embora. Eu tive muitos anos aí de palco pelo balé. E depois eu fui... E o balé, ele te leva para uma questão mais pública, para uma questão mais interpretativa, né? Daqui a pouco tu danças e também falas no espetáculo. Mas eu sempre tive essa questão, miss da sala, representante de classe, debatedora, apresentação de escola, recitar, etc e tal. Mas quando tu chega naquele momento de decidir o vestibular, tu já sabia que era comunicação? Eu acho que desde a oitava série, mais ou menos, eu já tinha... Que é hoje em dia o 9º ano, né? 9º ano do fundamental. Eu já tinha decidido por comunicação. Eu ficava entre comunicação e arquitetura. E depois eu já fiquei na dúvida em qual seria a minha habilitação dentro da comunicação, se ia ser jornalismo, se ia ser publicidade, se ia ser relações públicas, e eu acabei indo pro lado da publicidade e do jornalismo. E tem alguém da área, da família, da comunicação? Não, você é a primeira da Foi a família? primeira a desbravar. Não, eu não sou a primeira da família. Não. Eu tenho primos, né? Primos que, na verdade, são da idade da minha mãe, então, pra mim, acabam sendo tios, né? Uma jornalista, Francinete Florenzano, Guilherme Guerreiro também, cronista esportivo. E eu também sou sobrinha do Joaquim Pereira, que era proprietário da TV Tapajós. Cresci no meio disso, cresci atendendo ouvinte, fazendo algum contra-regra lá com as minhas primas. Então eu já tinha essa familiaridade. Olha, você estava vendo a história do Carlos Alberto, né? De Nóbrega.
E ele estava falando o quanto ele ensaiava e ele escrevia muito, né? Mas que o pai não acreditava muito nele porque ele era gago, né? Ele era gago, e ele era de ser muito novo, ele era gago. Então o pai dele não acreditava, né? Que ele poderia fazer parte de algum tipo de coisa e de escrever. Né? E aí o interessante eu gostei de escrever também. A tua diferença não, é que houve essa credibilidade, essa possibilidade de você ir pra essa área, né? Na verdade, deixa eu te falar uma coisa. Você se meteu nela. Não. Na verdade, deixa eu dizer, as dificuldades, como todas as áreas, as dificuldades elas existem, né? Sim. Como meu chefe sempre me fala, não conheço ninguém que ficou rico fazendo comunicação, né? Eu falo, Roberto Marinho. A gente tem que acreditar. Silvio Santos. Pois é, né? Mas eu sei o que ele fala de uma maneira geral. As dificuldades são muitas, né? Sim. Assim como na maioria dos serviços essenciais, a gente atravessa aí fases políticas, fases sociais, geralmente à frente das coisas. A época da pandemia foi uma época muito triste, enriquecedora, mas muito, muito desgastante para nós, né? O mundo parou, nós continuamos, né? Perfeito. E geralmente quem vem desse mundo não quer que os seus sigam por ele, porque vem histórias, as pessoas vão calejando, né? O meu pai é administrador de empresas, era representante comercial, por saber muito disso. Ele era radicalmente contra. Eu prestei vestibular para comunicação contra a opinião do meu pai. Meu pai até hoje acho que eu deveria ter feito direito. Olha! E eu abri a minha agência, junto com o meu antigo sócio, com o Mário, sem R$1 nem do pai dele, nem do meu. A gente começou a fazer os jobs para comprar equipamento. Então, a gente começou mesmo... Do zero. A gente começou mesmo do zero, pagamos os nossos cursos do zero, nos especializamos do zero, mas não vou dizer que foi um grande apoio, não. A minha mãe sempre me apoiou, porque minha mãe é aquele tipo de pessoa que se eu disser assim, olha, mãe, minha carreira agora é de coelho da Páscoa, ela vai dizer, você será o mais lindo. Fofinho, coelhinho, você será o mais lindo coelho da Páscoa que essa terra já viu. Mas assim... Mãe, né? Entendeu? Tem mães e mães. Algumas mães não são assim, né? Infelizmente, mas a minha mãe é. Então, eu contei muito com ela, com o apoio dela. Principalmente o suporte emocional. Sim, né? Porque não é um mercado fácil, não é um mercado difícil. É um mercado difícil. Lidar com informação é muito delicado. É um risco, na verdade. Né? A gente lida com o nosso rosto, com a nossa credibilidade, com a nossa bagagem. Por mais que você seja um profissional de comunicação que não apareça em telas, que você apenas escreva o seu nome ali, né? Você é assediado, você é interpelado, porque, querendo ou não, nós somos formadores de opinião. Sim. A gente escreve, a gente fala, a gente grava para veículos que atingem milhares de pessoas. Então, a gente está sempre bastante exposto, né? Aproveitando, porque a gente vai, né, se empolgando, né, marido? Quem vem no cafezinho... É mimado. É mimado. Eu que você tem um mimado. Não, é porque quando eu... Segura aí, segura a pergunta. Segura, cadê a produção? Segura. O mimo da Larissa, Você parece por favor, aqueles programas, falando de comunicação, programas... Segura aí, bom. daqui a pouco a gente volta. Olha. Abre o seu mimo, Larissa, se Esse você é igual gosta. meu filho. Aqueles programas sensacionalistas que quero... Agora depois do intervalo. Agora, puxou. Então, tá ficou. bom. Lógico, porque aí, quando ela começou a falar de várias coisas aí, minha cabeça já começou a explodir aqui com várias perguntas também, mas eu vou deixar pra fazer a pergunta dessa vez. Porque ela entrou numa boa discussão ali que eu vou mergulhar. Gente, em alguns momentos vocês vão ter que me parar e me trazer de volta, senão a pauta de vocês... Falei, poxa, mas não é essa pauta que a gente tinha pensado. Mas não tem pauta. Tudo. Mas Larissa, não tem pauta, não. Larissa, chega e mudar tudo, gente, é sem querer. Mas não tem pauta, não. É você ser não você. tem, não. Porque se for pra ser combinadinho, não é de verdade. Não. Olha, vou ser muito sincera, viu? Quando eu vi o da Bebel, eu fiquei com muita inveja. Ficou com inveja? Fiquei. E fiquei esperando o meu. Então acabou, Olha, não tem mais. Não tem mais. É porque a inveja, às vezes, ela é positiva, né? Faz a gente correr atrás das Tem. coisas. Gostei! Você quer o café? Eu tenho fases positivas. Amiga, vou te falar uma coisa. Eu não posso tomar nada cafeinado. Tem um uísque. Eu mato... Se você tiver algo que acalme a pessoa, eu não tomo Tem nada. Ciclocalme com não água, tomo quer? nada.
não tomo nada cafeinado. Tem Citocalme. Daqui a pouco a minha língua acelera tanto, tu não sabes nem o que eu tô falando. Se você quiser, tem Citocalme com água. Só a água, você não quer. Não tomo café, não tomo cappuccino, não tomo refrigerante, estimulantes. Não, Citocalme vai te deixar tranquila, que é a nossa maracujina. Imperativa, lembra? É psicóloga. Pra galera aí, enfim. Ela é muito acelerada, velho. Eu não tô acompanhando, eu já perdi. Faça a pergunta que você tava aí na bolha, na gatilha que ela colocou. Tá, mas eu vou pedir meu café primeiro pra eu reformular, que agora eu perdi aqui. Força, filho. Acorda. A Silvia tá acompanhando, Não, é por isso que eu falo, vocês estão... Essa aqui... Cara, eu sou 200 por hora também. É que eu encontrei uma pessoa que é mais acelerada que você e eu tô aqui admirado, olhando. Falei, voltando, pois é, vou deixar ele falando com a inércia dele aí. Eu acho positivo, porque daqui a pouco a gente continua conversando, ele entra com uma... Ele chega com uma pergunta. O povo do humor. Tu falaste da imagem, né? E eu fiquei pensando essa questão de te colocar nessa questão da imagem com o julgamento, com a situação externa. Como é que é pra ti? Já aconteceu alguma situação como essa? Inúmeras. Jura, amiga? Inúmeras. Estás falando do julgamento do ponto profissional. Porque é formadora de opinião, tu tá colocando a tua cara lá pra bater, o tempo inteiro. E assim, uma das coisas que acontecem com a gente é que as pessoas elas não conseguem fazer a separação das nossas imagens profissional e pessoal, né? Isso é muito recorrente com o comunicador e com as pessoas públicas, porque não necessariamente tá pior, né? não necessariamente o comunicador é uma pessoa pública e não necessariamente a pessoa pública é um comunicador. Perfeito. Mas é uma situação que é recorrente para ambos os perfis e muito mais potente quando os dois perfis se convergem. Isso cada vez mais, isso está muito mais frequente e recorrente, não só com a gente, como com todas as pessoas pela questão das redes sociais, né? Então, assim, as redes sociais, elas trouxeram não só para o indivíduo de maneira pessoal, como para os profissionais venderem cada vez melhor a sua imagem, venderem os seus produtos, venderem os seus serviços, sabe disso? Que se exponha. Que você se exponha cada vez mais. Mas você não pode fazer uma separação pessoal de uma separação profissional? Não, eu posso, você pode. Mas o teu público, será que ele faz? É porque ele não... É porque que nem... Ele vai te julgar mesmo você não colocando as suas coisas na rua. Ele vai te julgar. Às vezes você faz um conteúdo profissional e tu colocares lá, cada um vai ter a leitura que quiser. Não, sim. E o julgamento consequentemente vem. A gente não pode esquecer que o julgamento, ele não é só negativo, né? O julgamento, ele pode ser positivo. Quando a gente usa a palavra julgamento, geralmente as pessoas imaginam que tá sendo algo negativo. Não, às vezes o julgamento é bom. Sim. Às vezes o julgamento, ele vai te trazer algo de bom. Sim. Mas não deixa de ser um julgamento, que é a percepção, é a imagem que aquela pessoa faz de você. Então, mas esse julgamento não deveria ser da sua parte, do seu trabalho, da sua profissão? Deveria ser. Então, por que confundir você com a parte pessoal, por exemplo? A minha intimidade, a minha vida não reflete o meu trabalho. Mas você tem esse discernimento. Isso, pois é. Você tem esse discernimento. As pessoas não têm isso de um modo geral. Até com o médico que atende elas. Obrigado. Concordo. Até o médico que atende elas. Se você já sabe um detalhe da vida pessoal daquela pessoa que te atende, as pessoas já fazem uma mistura disso. Ou então até o julgamento do atendimento. Você coloca uma coisa na rede social, quando você vai para consulta, a pessoa vai fazer uma análise daquilo. Vou te dar um exemplo mais... o ser humano vou te dar um exemplo mais prático. Por exemplo, eu assino... digamos que eu assine a parte editorial de um veículo de comunicação. Tá. Aí nós vamos cobrir um fenômeno ali que aconteceu. Um fenômeno, um evento, algo que é relevante para que a população saiba daquilo. Para aquilo acontecer, houveram mecanismos envolvidos, incentivo, investimento, alguém que promoveu, etc e tal. A partir do momento que eu dou visibilidade para aquilo que é um bem para a população, alguém pode me olhar ali e fazer um link com alguma situação pessoal minha que é uma coincidência. Tá. E aí o julgamento vai existir.
Vão dizer que eu estou dando visibilidade para aquilo porque eu tenho um excelente relacionamento com A, B, C e D. Se for, que bom, é algo a mais. Mas o prioritário ali é que eu estou fazendo meu trabalho. Mesmo se não tivesse envolvido alguém que eu já tenha algum contato prévio. Porque eu preciso mostrar aquilo ali. Mas não é assim que as pessoas têm não é essa leitura que as pessoas têm. Eu não tô falando de mim, Larissa, de maneira pessoal. Sim. Isso acontece com todos os profissionais de comunicação. Mas então, era essa que uma da... Entendeu? O caminho que eu tava... As pessoas encontram elementos para construir conexões e vínculos onde não existe. Porque apesar de você estar fazendo aquele seu trabalho ali, fora do horário do seu trabalho, você pode ser quem você quiser. Você pode ser amigo de quem você quiser. Sim. Você pode se relacionar com quem você quiser. Mas esse fenômeno é o que, pelo menos na minha leitura, é o que está acontecendo como se fosse um efeito rebote do que já aconteceu. Então, um dos grandes poderes da humanidade é você dominar a comunicação, a notícia. Sim. Tá. Durante muito tempo, grupos de interesses grandes sempre tiveram esse domínio da notícia. Sim. E a gente vai... A gente era... Afegão médio... Nós éramos só receptores. Eram só receptores, exatamente. Hoje está acontecendo, parece que um movimento meio contraditório, meio ao contrário disso. Cada um pega aquele evento que você descreveu e faz uma narrativa própria. Sim. Eu quero ir para esse lado. E está totalmente dentro do seu direito de fazer isso, inclusive. Pode ser algo que me incomode, mas eu defendo o direito dessas pessoas. Porque a gente tá dentro desse fenômeno, não tem jeito, sabe? Não tem um botão reset onde tu vai apertar e a tua poltrona vai te catapultar para longe desse mundo. O que a gente tem que fazer é aceitar que o mundo hoje em dia é dessa maneira e não nos tornarmos refém disso. Eu acho que quanto mais cada um se manifesta da maneira como quer, mais a gente contribui para essa clareza coletiva, sabe? Eu acho que nós não devemos nos comportar de uma maneira onde a gente tenha medo da opinião pública o tempo inteiro. É óbvio que você vai procurar nortear suas ações para que ao máximo você chegue naquele resultado que você quer. Eu acho legal quando tu colocas isso assim, aonde não tem aquela forma da agressividade. Eu acho que a comunicação, quando ela vem agressiva, eu acho que ela já não contribui. Não, mas quando você está aberto ao debate... Opinião, não, mas até opinião. E leituras. Mas a comunicação violenta é uma outra coisa. Sim. Então, mas o que acontece? Se você, que nem você, cada um tem a sua... ou forma-se a sua narrativa, o seu ponto de vista, a sua opinião. Sim. Quando isso é aberto para você ter um debate de ideias, legal. Você tem a sua, tem a minha, eu respeito a sua. Legal, nós vamos abrir para todo mundo um debate de ideias, de argumentação, coisa e tal. O que acontece hoje com as redes sociais e com a internet é que as pessoas, elas não dão a cara, elas ficam escondidas através de perfis, enfim, uma série de coisas, e aí elas são agressivas agredindo aquela pessoa por não concordarem pelo ponto de vista dela, inclusive do lado profissional. A polarização. Agora, será que a gente só vai chegar nesse lugar, né, de respeito aonde tiver um círculo de debate de ideias? Porque se eu tô colocando lá na minha rede social uma opinião e a gente vende a liberdade de expressão, será que a outra pessoa não pode me contribuir de uma maneira clara, botando as suas opiniões sem ir para agressividade? Pode, mas isso é uma... Isso na verdade... Isso é o que todos gostaríamos que acontecesse, mas na minha opinião é uma utopia. Porque os bons e os maus cidadãos, eles estão por todos os lados. Inclusive nas redes sociais. O que a gente pode conseguir, que é o que eu acho que é mais possível, é que a massa tenha uma compreensão maior disso e a massa consiga agir como moderadora desse tipo de comportamento. Mas essas coisas, elas só vão começar a acontecer quanto mais familiarizados com o canal todos estivermos. É tudo ainda muito novo, né? Eu tenho uma leitura muito específica disso. O que acontece é que as redes sociais, cada vez mais, elas estão virando palco de julgamentos. É natural porque, como eu te falei agora há pouco, todos nós estamos obrigados a nos expor cada vez mais. E usamos isso para sermos populares também. Perfeito. Né? É o ônus do bom.
somos, né? Todos nós vendemos uma imagem, vendemos os nossos hábitos, as nossas experiências, o nosso cotidiano, a nossa intimidade. No meio disso, a gente cativa algumas pessoas que se identificam, né? Que encontram na gente um modelo em comum. Tipo, olha que legal, eles fazem ou podcast. Se identifica. Eu e você, amor, a gente podia fazer, né? Talvez eles nem façam, mas criou uma empatia, humanizou, gerou uma conexão entre vocês e aquele público. Mas também vai ter quem vai olhar e vai dizer assim, ai, olha que ridículo. Porque eles não estão só lá dentro do escritório deles fazendo o que ele tem que fazer, estão enchendo o saco das pessoas na rede. É isso mesmo. Irmão, não assiste. Irmão, não assiste. Mas a pessoa, ela não se contenta em não assistir. Ela só vai se contentar quando ela sentar numa mesa e der a opinião dela sobre vocês para 10 pessoas que às vezes não estão nem afim de ouvir. Vamos combinar. Mas é a necessidade de criticar. Isso não vai deixar de acontecer. Tu já passaste por algumas... Aliás, falaste várias. O que tu faz quando tu passa por uma situação agressiva? Me dá uma dica. Dá uma dica pra gente. Dá uma dica pra gente, Larissa. Porque eu ela quero calejada, logo... Larissa calejada. Larissa mas eu fico enlouquecida. Silvia, eu aprendi a silenciar. Silvia, deixa eu te falar uma coisa. É muito simples. Quem te critica não é o teu público. Então, assim, com toda a licença, que se lasque. Tu não estás fazendo comunicação para aquela pessoa. Foda. Resumindo, foi uma legenda que você fez agora. Lógico. Entendeu? Então, assim, quando você se posiciona, né? Porque, assim, quem vive em cima do muro não desagrada ninguém, mas não agrada ninguém. Né? A partir do momento que você se posiciona, a partir do momento que você escolhe um nicho de mercado, saiba que você vai cativar extremamente aquelas pessoas que concordam com aquele conceito, que querem assistir aquilo, e aqueles que são de uma opinião totalmente contrária, tu vai desagradar profundamente. Então foca em quem tu agrada. Quem tu não agrada não é o teu público. É porque aconteceu uma situação, e aí eu vou comentar, marido. Quero saber, agora que foi meio foda, assim, pra mim, né? Uma pessoa fez um julgamento, usou um fake. Ela ficou chateada. Né? Filha da puta, usou um fake pra falar de coisas minhas, tipo assim, sabe da tua timeline do passado? Tipo, tu só é quem tu é por causa disso. Ora, foda-se, é porque tu bebezinho, é... Você aí, que lute, né? Só que assim, as falas foram muito agressivas, entendeu? E na hora eu tava do lado do marido... Pra variar no domingo, na cama. Aí eu mostrei pra ele. O Ratinho, ele não responde. Ele manda pro advogado. E aí o advogado vai resolver isso. O Ratinho, ele não devolve a agressividade ou a calúnia. Ele não devolve. Aí eu disse assim, cara... tudo pro jurídico. Ele nem... Aí eu fiquei... Uma pergunta, tu sabias quem era? Não, porque é um fake. Não, peraí. Às vezes o fake, ele é fake, mas ele acha que ele tá bem disfarçado, mas ele joga aquela vírgula ali que só o fulano de tal ninguém sabia. Pode seguir, mas ninguém pode seguir a pessoa, já pedi pra seguir, enfim... A pessoa cria barreiras. Não, mas às vezes na própria agressão, ele te deixa transparecer uma coisa que só X é uma pessoa que conhece ela. É uma pessoa que me conhece, pessoal, entendeu? Aí, nesse momento, me subiu a raiva, porque aí desceu a barraqueira que eu tenho dentro de mim na hora. Aí eu queria matar, eu queria esquartejar, queria fazer acontecer. Aí o marido chegou e disse pra mim, ei, não responde. Larga esse Não responde. Primeiramente, Silvia, Obrigado, quem se manifesta através de fake e não tem coragem nem de botar a sua cara... era isso que eu ia escrever. Pra assinar a sua própria opinião, não deve nem ser levado em consideração. Não, pois é, mas era isso que eu ia escrever. Aí na hora, mas era isso que tu acabaste de dizer. Eu digo, eu vou escrever isso, porque se a pessoa não tem essa coragem, dignidade, porque porra, não merece, enfim. É escrever só grandão assim, caguei e pronto. Só que aí o marido não deixou, amiga. Larissa é outra também. Aí ele chegou pra mim, tu é das minhas, eu ia escrever isso. Foda-se, caguei. Aí o marido disse, não, você não vai. É só a arte de irritar o outro lado. Mas o que a pessoa quer é te provocar. Arte, olha, tá vendo? Gostei dessa arte. Mas a Larissa é guerreira, ela vai pra cima. Gostei. Não é um lugar certo. Nem sempre não. A arte de ignorar ela deve ser muito bem aplicada também. Tem que ser. Eu sei que não. Olha, mas amiga, caguei e sumir é o melhor dos dois mundos, entendeu? Gostei. Escreve grandão assim, caguei. Aí a pessoa fica falando, e tu nunca mais
responde. Adorei. Olha, então, pros meus haters, porque eu já tenho haters, né? Então, vou escrever agora a partir de hoje. Só tem haters quem faz sucesso. Caguei. Vou escrever agora assim, tá vendo? Olha, tinha que ter essa aula com a Larissa, tá vendo? Porque no domingo você não tinha ainda feito essa consulta profissional. Não, mas às vezes... Não, mas não foi errado, né? Cabia colocar um caguei, mas não colocou... Não, eu tomei a atitude ratinho, né, da vida. Mandaste pro advogado? Vai pro advogado e vamos descobrir quem é a pessoa, enfim. Tá rolando, bora ver. A gente vai primeiro... É difícil porque tem que quebrar a privacidade da rede, né? Amiga, mas aí a gente consegue. Tem uns meios aí, tem uns meios. Mas enfim, a gente sabe voltando. Aí então tu escreve caguei pra essas pessoas que fazem isso contigo. Silvia, eu vou ser muito sincera. Às vezes até não, porque às vezes eu tenho preguiça. A preguiça, ela realmente existe. Eu queria ter nessa hora, amiga, porque me veio uma raiva. Mas tu sabes o que é? É porque tu acabaste de começar nessa vida de exposição. Tu pode ter uma grande bagagem de vida, mas é uma experiência nova pra ti. Perfeito. E as experiências, a gente sabe que elas precisam ser vividas pra que essa tua função, esse teu novo papel, ele amadureça. Então existe o momento de se surpreender, existe o momento de se indignar, de se ofender. Assim... E esses momentos tu já passaste? Já são quase 20 anos de profissão e já, entendeu? Ao longo da vida, porque assim, existe uma questão profissional que ela já te traz isso e tem também características pessoais. Eu nunca fui aquela de me calar, eu sempre fui aquela de se posicionar. E quem se posiciona se expõe em todos os aspectos. Familiar, pessoal, círculo de amizade, etc e tal. Sabe aquelas situações pessoais onde fica todo mundo assim... Ai, fulano tá viajando. Ai, mas eu nem vou falar nada. Ai, tu viste? Eu vi. Não vou falar nada. Não tem coisa pior pra mim do que as pessoas falam, não, você tá muito correto. Não, você tá certo. A pessoa vira de costas e diz, viajou, né? Ai, viajou. Ou eu falo pra pessoa, ou eu não falo pra ninguém. Não conte comigo pra esse tipo de comportamento. Então, eu sempre fui aquela que tem coragem de falar o que ninguém tem. Tá passando pela cabeça de todo mundo. É claro, mas sem dar a voadora. Hoje em dia já é sem dar a voadora. Porque eu amadureci. Mas sempre foi sem querer. Eu falei assim, olha, mas eu posso falar? Não é bem assim. Aí quando eu falo não é bem assim, o resto já faz assim. Ai, meu Deus. Lá vem a Larissa. Aí eu desenrolo. Isso traz pra ti, sem querer, alguma liderança daquele círculo. Essa liderança te traz exposição, te traz críticas, te traz todos os ônus. A famosa costa larga, né? Então, assim, como isso é uma coisa que eu trago comigo desde criança mesmo. Quem vai corrigir no quadro? Se tava certo, lindo. Se tava errado, se ferrou. Então, assim, eu sempre me expressei. Entendi. Quem se expressa, apanha antes de todo mundo. Se glorifica antes de todo mundo, mas também apanha antes de todo mundo. Então, eu já trouxe pra minha vida de comunicação toda uma experiência de vida que é nascer e crescer sendo a Larissa. Entendi. Entendeu? Agora, a tua vida pessoal te ajudou na comunicação, porque ela tá desde lá de pequenininha, né? Não, me ajudou. As características, na verdade, as minhas características pessoais me levaram para uma escolha vocacional. Perfeito. Que combina com quem eu sou. E eu devo muito a isso, Silvia, a trabalhar muito e me cansar pouco. Porque quando você gosta, as pessoas falam pra mim, elas dizem assim, nossa, Larissa, tu não para, tu anda pro lado, como é que tu consegues? Eu faço o que é natural pra mim. Perfeito. O que é natural pra mim não me demanda esforço. É orgânico, sabe? Eu só chego aqui, vamos arrumar essa mesa? Qual é o plano? É normal, eu vivo isso, eu respiro isso, entendeu? A gente que vai aprendendo no dia a dia já de uma maneira já orgânica, espontânea. Agora sabe que eu não vou comprar. Isso daí seria maturidade, o que se chama de maturidade. Mas eu digo, é a maturidade dentro deste novo universo.
Pois é, porque aí a minha cabeça já foi lá pra frente dessa geração mimimi, né? Deste que colocam e rotulam. Deste novo universo. Porque o comunicador que se tiver com esse mimimi, ele vai levar tiro, porrada e bomba. É um ciclo que vocês vão conquistar, vocês vão correr esse ciclo. Vai chegar a hora que tu vai dizer assim, amor, olha aqui, já tem outro fake me xingando. Esse pessoal não cansa. Tá, deixa aí. Ninguém fala nada pra ninguém. Manda advogado. Que advogado? Advogado tem mais o que fazer. Tu vai chegar nesse momento. Mas assim, enquanto for importante pra ti não ignorar, não ignora. Né? Tá vendo, marido? Não dá conselho. Tá vendo? Tipo, Larissa, tá pelo vendo? amor de Deus. Sabe por quê, Marcelo? Porque as coisas elas precisam ser de verdade no nosso coração. Tá vendo? Dá um uísque pra essa mulher aí. As pessoas, as coisas, elas precisam ser de verdade no nosso coração. Enquanto ela agir de maneira A ou B, movido pelo teu conselho, não é o que o coração dela é de verdade. E quer o de verdade. Então ela mas não é isso, conquistar. não é isso. O que acontece é o seguinte. A gente já tá falando da vida de vocês, tá? Não, a outra tá bufando aqui. Não é isso. Quer mandar pro inferno? Manda. Não, tá enchendo o saco mesmo? Não é já isso. tenho uma tática. Da próxima vez eu vou escrever, caguei, não falo nada pra ele. Eu vou dizer não é isso. Não escrevi nada, só bloqueio. Não é isso. O que acontece, como eu já tomei umas pancadas aí mais do que ela. Mas de fake. É. Não de fake, mas da vida. É o café com leite mas da vida. Deixa eu te contar no fake. Não, mas da vida, não é. Nós estamos falando de um ponto específico, de um acontecimento pontual. O meu conselho é desconta no fake. Pontual, mas a gente tem que esses anéis que a Luri te deu, velho. É justamente todo pra dar capítulo no é um. Olha isso daí agora, isso daí é um escudo romano. É uma cara, soqueira. Legião, é uma soqueira. Cuidado, Jesus, rapaz. Cuidado, rapaz. Deram uma soqueira pra essa moça. O que eu falo é que quando você entra. Como a gente já viveu um pouquinho mais aí, tem coisas que não vale a pena você se desgastar. Mas não vale a pena pra ti, ela é uma pessoa diferente de ti. Apesar de dizerem que o casamento é um só. Que vocês. Ela só casou 3 vezes. O que acontece é que. Não vale a pena pra ti, tu fica quieto, ela se movimenta. Gostei. Não é isso. É que você, depois de um tempo, você começa a entender o mundo, como ele roda, como ele gira, desde a época das cavernas e até acabar o planeta Terra e a humanidade, que é feito de manipulações, de mentira, poder financeiro, enfim, poderes que vão ditando e vão mudando as peças do tabuleiro. E você tem a falsa sensação ou a esperança que você pode, num desses momentos, querer afrontar esse curso natural das coisas. E não muda esse curso natural das coisas. Na verdade, tu estás tendo uma atitude de proteção em relação a ela, que como tu tens esse entendimento... Olha que bonitinha. Né, como tu tens esse entendimento, tu queres transferir isso pra ela e poupá-la ela dessa chateação, desse aborrecimento. Mas a péssima notícia é que esse tipo de experiência não se transfere. Ela vai ficar puta do mesmo jeito. Vai ficar puta com a pessoa e puta por ter que obedecer o teu conselho. Concordando. Deixa eu falar uma coisa pra você. Seu pai tinha razão. Você devia ter feito direito. Tá certo? Devia. Beijo, pai. Tem no seu time aqui. Porque olha essa mulher numa bancada de advocacia ia jantar os caras lá. Mas eu como, eu janto só aqui nas reuniões de comunicação. Aí eu já quero chegar lá. Porque o comunicador, ele é o advogado de ideias. Beleza, mas dentro da comunicação, dentro do jornalismo, você nunca teve nenhuma decepção? Claro, e elas são super importantes. Porque o mundo é assim? Claro. Então você imagina o seguinte, vou colocar uma maneira... Como eu teria no direito, como eu teria na medicina. Sim, porque o mundo é assim. Exatamente. Porque às vezes a pessoa acredita, ela tem... É um jovem, né? Tem aquela ideologia, aquele sonho, utopia, que nem você falou, de que o mundo ele vai mudar de alguma maneira ali, você entendeu? Então, dentro do jornalismo, ele acessou a Laricinha jovem aqui, gatinho. Seu é esperto. Eu tô numa, sei lá, eu tô dentro de uma empresa da imprensa, né? Grande, poderosa, coisa e tal. Aí você se mata, faz aquela matéria, não sei o que. Só que deve mexer com determinada pessoa que tem um poder sobre o dono daquela emissora, daquela empresa, que vai chegar, vai ligar lá de cima, falar, Larissa, não vai. A sua matéria não vai. Aí você fala, mas... Pô, eu me matei aqui, é a verdade, não sei o quê. Mas aí você é barrado durante toda a sua vida em situações como essa. Por isso eu tentei falar assim, olha, o mundo, o curso do Rio é esse.
Se você tentar ir nadar contra a maré, você vai mais se machucar do que... Mas olha, eu já estive dos dois lados, tá? Eu já fui a Larissa jovem que escreveu sua matéria barrada e hoje em dia eu sou a Larissa que corta as matérias também. A vida é uma roda gigante. Não, a vida é uma roda gigante. Mas assim, eu sempre tive uma serenidade na minha vida. Perfeito. Que é confiar nas minhas lideranças. Quem trabalha aonde quer estar trabalhando com pessoas que você admira e que você confia, você sabe que você vai se desiludir. Você sabe que em alguns momentos você vai ser cortado, em alguns momentos você vai ser dirigido. Isso nada mais, nada menos é do que você ser dirigido por alguém que está lá em cima moderando. Para isso existem os diretores e os editores-chefes. Porque imagina a confusão que numa redação, cada um quiser escrever um negócio, aquele veículo, ele não vai ter um perfil, ele não vai ter uma linha editorial, né? Então, são o quê? 30, 40 cabeças, às vezes, numa redação, e cada cabeça é um universo. E cada um quer escrever de um jeito. É para isso que um veículo, uma redação, ela precisa ter uma direção, uma editoria-chefe, que é o que pega todos aqueles pedaços e monta um quebra-cabeça para andar no mesmo caminho. Sentido, às vezes, mesmo sentido. Às vezes alguém te traz uma matéria assim espetacular, maravilhosa, mas ela não faz sentido ali naquele mês, naquela semana. E posicionar ela ali daquela maneira pode matar o trabalho de todos. Mas olha, isso aí ter essa resiliência, ter essa obediência. Eu tinha isso como jovem profissional. Você não era aquela de peitar, de confronto? Não, nunca fui. Tá aí um negócio que eu sempre tentei vender as minhas ideias com embasamento, com argumentos palpáveis e com técnica. Técnica de persuasão, de venda, de comunicação, essas coisas. Mas se me dissessem não, eu ficava super tranquila, porque eu sabia que eu tinha dado o meu máximo. Mas isso é uma característica que eu trago da minha formação familiar como pessoa. E eu sinto muito falta isso nos jovens profissionais. Inclusive, eu converso com jovens profissionais e com os estagiários. Às vezes, a minha vontade de mandar chamar a mãe, o pai do cara, dizer, pô, me ajuda. Porque é assim, é o famoso, eu não vou fazer só o que eu quero. O mundo não gira ao meu redor. As pessoas não estão aqui para me satisfazer. Eu tenho um papel na sociedade. Todos nós somos peças de uma engrenagem. E para esse todo chamado sociedade, esse todo chamado telejornal, jornal, portal, eu às vezes preciso dar o meu máximo, mas se a direção me pedir para dar menos, eu também vou dar menos, porque eu estou ali como soldado de uma causa. O ser humano, o elemento que ele acha que o mundo gira ao redor dele, que ele traz isso da casa dele, ele tem uma dificuldade muito grande de aplicar a subordinação no mundo profissional, entendeu? Então, eu cresci, eu fui uma criança que eu tive a minha autoestima muito bem trabalhada, a minha autoestima, a minha confiança, mas a minha mãe sempre falava assim pra mim, ei, você não é a melhor. Você é igual a todo mundo. Se você for muito bom nisso aqui, eu ganhava muitos prêmios de redação. Fostes muito bem nisso aqui, lembre que você é terrível em matemática. Você precisa... É que você, na sua educação, você teve os limites que as novas gerações estão perdendo esses estoques. Entendeu? Não agora na cultura, não tive esse tipo de experiência, mas a minha vida inteira como chefe da agência, como dona da agência, eu tive experiência de pessoas que chegavam lá e não tinham a experiência de lavar o seu próprio prato. A minha pergunta às vezes era dizer assim, nossa, você acha que a sua mãe vai aparecer aqui do nada e lavar seu prato? Ninja! A fumaça aparece a Dona Maria lá. Porque imagina, numa configuração de uma empresa, numa agência de marketing digital, eu não tinha por que contratar uma copeira se a função da... Eu tinha diarista que ia limpar lá 3 vezes por semana e cada um tinha as louças, tinha tudo, cada um limpava. E tinha gente sem brincadeira que às vezes eu contratava e deixava o prato assim e ficava esperando, tipo, que horas a empregada vem buscar, né?
E eu percebia, eu sempre fui muito detalhista com o comportamento humano. E quem trabalha com comunicação precisa ter isso como característica base. Porque é aí que a gente vai encontrando as nuances de como redigir a nossa notícia. Porque a gente lida com comportamento humano, com reação humana. Aquele conteúdo ali que eu vou soltar, ele precisa causar uma emoção em alguém. E a emoção, ela tem que ser aquela a qual eu tô propondo ela quando eu tô... Então, assim, a gente lida muito com psicologia comportamental aplicado a notícias, a comunicação, né? Uma das minhas especialidades é o comportamento do consumidor e espectador. Eu trabalho muito com isso, eu penso muito isso. E isso dentro da equipe a gente precisa aplicar. Saber quem é quem na fila do pão, quem eu vou escalar para cada pauta, quem é que se adequa àquela tarefa, aquela reportagem, quem eu não vou mandar, porque se eu mandar ali vai pipocar, vai fazer a pergunta errada. Puta, esse trabalho é uma merda. É uma não, merda assim, não tô. É uma merda assim no sentido assim. Não. Todo mundo tem essa percepção, não isso, não é o seu trabalho como jornalista. É gerenciar pessoas. Porra, isso. É gerenciar, Irmão do céu, cara. É gerenciar pessoas. Então, assim, a gente traz isso. E assim, uma das coisas que eu sempre fui muito cobrada no seio da minha família é assim: vai fazer vergonha pra gente lá fora, hein? Não vai fazer vergonha pra gente lá fora. Então, às vezes eu podia... Minha mãe, quando assiste, ela vai... Às vezes eu podia não ser em casa, talvez, aquele anjo que eu tava sendo lá fora. Mas lá fora eu tava sendo. Assim, olha, mãe, aconteceu outra coisa. Tu não respondes isso. Não, mãe, me calei. Não, fiquei quietinha. Me calei. Ela... Se fosse aqui em casa... Eu digo, mãe, mas ela sempre me pediu pra não fazer vergonha lá fora. Portão pra dentro é uma coisa, portão pra fora é outra. Essa parte aqui. Então, assim... E eu sempre fui liderada como criança no meu seio familiar, que é assim, olha, a gente dá liberdade pra fazer isso. Daqui em diante, são os adultos que decidem, porque você não tem ainda a capacidade formada pra decidir isso. A gente cresce, a gente se desenvolve, a gente atinge a idade adulta, mas eu acho que a gente fica com esse registro de ter tido o que confiar e ter sido sentinela em algum momento. Então, quando eu cheguei no mercado, eu sabia que eu estava lidando com pessoas que eram muito mais experientes que eu. E quem era eu na fila do pão para ser a jovem pentelha que ia ficar martelando? Nunca fui assim, de verdade. Então, eu fui tateando. Eu sabia que... Eu sempre tive a noção que aquelas pessoas que estavam me dirigindo naquele momento eram quem, de fato, assinavam o trabalho. Entendi. Porque quem é chefe é quem assina o trabalho da equipe. E é como eu sou hoje em dia, entendeu? Então, assim, é por isso que eu corto sem pena. Se for pra cortar, eu corto sem pena. Eu até chamo, eu explico. Deixa eu te perguntar como é esse trabalho na TV Cultura hoje pra porque ti, né? Eu perguntar até uma coisa a mais, que nem você teve experiência no setor privado. É a minha primeira experiência pública, na verdade. E a sua experiência pública. Eu queria que você falasse qual é a diferença entre um e outro, se existe essa diferença, só muda só a camisa e, na verdade, a diferença não existe. Existe algumas diferenças, sobretudo pela maneira como funciona, né? A parte organizacional entre o público e o privado, existem algumas diferenças. Existem algumas vantagens, outras desvantagens, né? Nós somos funcionários públicos, mas eu, na verdade, quando eu fui convidada para a cultura, eu já fui convidada, acredito eu, me disseram e eu acreditei, se não for, não desmintam, que foi justamente pelo meu perfil, né? A Cultura Rede de Comunicação, hoje em dia, ela é formada por profissionais que têm um perfil muito parecido com o meu. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer o meu chefe. Meu chefe foi um grande executivo de redes de comunicação. Ele é muito experiente em gestão e eu não trabalhei lá antes, eu trabalhei da entrada dele em diante. Cada vez mais nós estamos próximos do resultado privado, dos resultados privados e da maneira, do comprometimento que o mercado de comunicação pede, sendo público ou privado. Então, assim, eu não senti diferença em relação ao ritmo. Nós somos muito acelerados lá. A gente faz muito com
Um pouco, às vezes. Quando eu falo pouco, é contingente, porque a estrutura é espetacular. Mas nós temos algumas heterogeneidades, né? Que são alguns funcionários que estão há muito tempo, mas que nós estamos cada vez mais aprendendo a jogar juntos. E a gente tem conseguido resultados muito bons. Eu tô muito satisfeita, eu tô muito realizada lá. Só pra ter logisticamente pra gente entender, tu tá na diretoria... Eu sou da diretoria digital. Tá. Eu dirijo toda a parte de comunicação institucional e conteúdo e jornalismo digital. Então, tudo que tem a ver com digital é comigo. Portal ao vivo, TV ao vivo, rádio ao vivo, notícias, redes sociais, todos os streamings, todas as transmissões ao vivo via streaming, Copa Verde, Parazão. Não, porque... As lives que a gente faz com a Secult, as lives que a gente faz com iniciativa privada. Porque, olha, Larissa, eu vou te fazer uma fala assim, a grade de programação da TV Cultura é muito bacana, é muito legal. Eu tenho que confessar que eu fiquei impressionado com a TV Cultura do tamanho que ela é e que o ignorante aqui não sabia. Sério, na boa. Nós somos muito versáteis na grade. Porque você fica muito... inúmeros assim, todos que você já falou. Nós somos campeões de audiência. Audiência, e muito retorno para o patrocinador, amplitude do público. Perfeito. Né? Parece que vocês estão fazendo um caminho ao contrário das grandes redes. As grandes redes parece que estão afundando e vocês estão numa vertente de crescimento. Sabe o que acontece? Nós somos uma radiodifusão pública, educativa e informativa. Então, basicamente, o que é... Assim, eu sou diretora de comunicação digital, né? Eu não lido com as verbas, não lido com a gestão. Mas, assim, é impossível a gente não perceber, né? Que por sermos sem fins lucrativos, assim... É tudo aplicado na qualidade do que se vai produzir. Então, todo tipo de resultado que se obtém, ele é utilizado para o próprio crescimento da rede. Porque... Não tem pressão, né, de dar lucro. Não, até sim, para ser dá investido... lucro para poder ser investido, mas não tem um acionista ali pressionando a empresa para falar, olha, não, e aí, faturamento... O que o público... Você quer ser saudável? Como eu digo, eu não tenho acesso, não participo dessa parte. Você não pode ter prejuízo, né? Não, eu não participo da parte financeira. Isso aí entre o presidente, enfim, a diretoria lá. Mas, assim, é uma questão cultural que eu percebo. Que tudo que se trabalha é para que cada vez mais se tenha estrutura para beneficiar a população paraense. Entendi. Nós somos uma radiodifusão que vocês dois são acionistas. É isso mesmo. Vocês são acionistas. É de vocês. Verdade. É de cada um que está aqui. E a gente trabalha para devolver para a sociedade o que de fato da sociedade é depositado para nós. A gente trabalha para isso. Então é diferente. É muito diferente da rede privada. Na escolha de grade de programação. Nós somos funcionários, né? Pois Nenhum de nós é dono, nós somos funcionários. Sim. Não, o que acontece? Ali, né, como eu te falei, eu sou diretora da comunicação digital, né? E existe a diretoria de TV. Sim. Existe a diretoria da rádio. Sim. Existe a diretoria de marketing, que vocês E eu sou a diretora da parte das notícias e conteúdos de internet. Sim. E eu tenho um papel que é muito convergente com todos esses meus amigos diretores. Eu tenho a responsabilidade de digitalizar e dar abrangência para esses conteúdos que já estão nas mídias tradicionais. Então é por isso que eu até me preocupo um pouco com isso, por isso eu quero deixar claro que eu sou diretora digital. É por isso que às vezes eu pareço tão familiar com a programação da rádio, com a programação da TV. Porque, na verdade, eu sou aquele elo convergente entre os dois. Que além de eu estar fazendo o meu trabalho, que é o jornalismo digital à parte,
Sim, e que a gente tem uma linha editorial digital à parte, eu tô sempre acompanhando e buscando que eles me alimentem dos produtos deles, pra gente dar uma cara cada vez mais digital. Então, assim, aonde a rádio tiver, vocês vão me ver. Aonde a TV tiver, vocês vão me ver. Aonde tiver a parte digital, vocês vão me ver. Aonde tiver o esporte, o Parazão, vocês vão me ver. Aonde tiver a Copa Verde, vocês vão me ver. Por quê? Porque como o futuro de tudo é a internet, eu acabei me tornando aquele centro aonde todos os setores depositam. Sim. E eu fico ali junto com a minha equipe, junto com o marketing, com eles todos imaginando quais são os próximos voos que a gente vai fazer, né? Olha, Larissa, nossa. A mulher fala, hein? Ó, tô aqui assim, ó. Deixa eu vender aqui, porque senão ele não me paga. Mas assim, imagina, né? Você não vai dormir nem na cama se você não fizer Larissa, um jabazinho aí básico. Eu vou te consultar, minha amiga, nessa parte de respostas e tudo. And comunicação e tudo. Não vou mais perguntar pra ele. Deixa eu fazer o meu jabá aqui. A Larissa me derruba nesse daí. Não. Eu sou amiga da Larissa agora. Vamos falar dos nossos patrocinadores, marido? Toca o sarrafo aí, mulher. Vamos lá falar da Alure Acessórios de Luxo, né? Falei, que ela está me mandando, né? Uns anel aí. De champion, olha só, o negócio tá que tá. Não é não? Me Too Cabelo e Maquiagem. A loja Marité, que tá me vestindo também. Eu amei o look, viu? Parabéns, tá linda, tá gata. Mundo Criativo, que tá com as nossas canecas estilizadas aí, né? Faz os mimos pros nossos convidados. Eu amei. A MS Educação é o quê, marido? MS Educação é a empresa que faz a produção de conteúdo dos nossos cursos, enfim. Produtos. E dos nossos produtos, como o Cafezinho com o Casal. O podcast Cafezinho com o Casal. Quem é o outro patrocinador? A Crocon é da onde? Crocon, incorporadora e construtora do interior de São Paulo. Tem a FF mais G, também do interior de São Paulo, da região de Bauru, Centro-Oeste. Perfeito. Cuida de grandes marcas, tem soluções gráficas inteligentes, cuida de imagem das empresas. É uma agência muito, muito legal. Nós temos a Suite. Boxe Play. Você vai começar pela Boxe Brasil Play. Perfeito. Que é uma assinatura digital com conteúdo 100% brasileiro. Então, todo filme, documentário. E o nosso podcast. É o primeiro podcast. É o primeiro podcast deles, que está lá na plataforma deles. Onde eles? Eles são do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. E nós temos também a Vox to You, que é a maior franquia de cursos de oratória que temos no Brasil, acho que até da América Latina, né? E a gente tá com o Marizal daqui, a Vox to You, o Marizal. Perfeito. E nós temos a Suite by Puta, Bebel. olha, Bebel. Né, que obrigado, Bebel. Eu não tô comendo mais, porque eu preciso acompanhar essa mulher aqui, que ela fala numa velocidade, e eu tenho que ir ali no raciocínio dela. Eu tô tentando comer, mas tá uma delícia. Obrigado pela gentileza de trazer esse mimo no meio das nossas gravações aí. E olha só, você quer fazer parte também, sendo nosso patrocinador, fique à vontade. Você pode ligar pro 091, que nós estamos falando de Belém do Pará, 98805-6604. Silvia, eu não quero te mandar um e-mail, o WhatsApp, não quero te ligar. Manda um e-mail, bebê. cafezinho.com@gmail.com. Silvia, eu não quero te mandar um e-mail. Então, meu amor, então não manda. Manda um direct, WhatsApp. Fica na tua. Nós estamos ficando na tua, né? Nós estamos no Facebook, Instagram, TikTok, que tem dancinha do marido lá. Não tem dancinha do marido. Ai, eu não acredito. Eu queria mandar uma dancinha. Ele aponta palavrinhas no ar? Eu não faço parte desse mundo, Laís. Coitado. Juro, não faço. Faz sim. Não faço, mas eu não sou um consumidor. Não sou E todas essas plataformas estão com o nome Cafezinho com o Casal. Você vai achar a gente também nas maiores plataformas de áudio e canal do YouTube também. Então curte, aperta o sininho, manda joinha. Esse aqui você guarda pra sua mãe. Ajuda. E aí...
Bate no badalo aí. Bate olha no os badalo. QR Codes que estão durante toda a filmagem Cafezinho aí. com casal, no meu caso é chazinho de maracujá. É, né, amiga? Com casal. Agora eu entendi por que você não toma cafeína. Entendeu? Porque essa mulher é um foguete. Entendi. E foguete não tem ré. Não. Só vai lá pra não cima. tem, não tem. Mulher acelera, por isso que eu Gente, fiquei o ali. cafezinho com casal é um sucesso comercial. Eu nunca vi tanto patrocinador local. Parabéns, estão mais patrocinados que a Juliette. Não fale isso. Não fale isso. Minha amiga, minha Alô, amiga. Boninho. Alô, Boninho. Não fale isso, não fale isso. Qual é o maior desafio, Lari, pra ti na TV Cultura hoje? Olha, eu acho que é isso que eu já falei pra vocês. É a gente transformar o que foi mídias tradicionais durante tanto tempo em produto digital de uma maneira espontânea, Perfeito. né, que seja assim inteligível para o público. Nós estamos fazendo isso de maneira bem gradual, né? A gente tem tentado fazer isso de maneira bem gradual e tentar construir essa nossa comunicação digital com o internauta e conscientizá-los, né? Dar esse conhecimento de que existe uma grade tão extensa na Rádio Cultura FM e na TV Cultura do Pará, que é parte da grade nacional da TV Cultura, mas que nós temos muitos produtos que são genuinamente paraenses, são feitos aqui com muita qualidade, com uma direção de arte espetacular, Legal. profissionais sérios, competentes e apaixonados envolvidos, e a gente cada vez mais, sem perder esse público de mídias tradicionais, esse público mais tradicional na maneira de consumir mídia, a gente começa a trabalhar esse público que se renova. Perfeito. Também, porque a gente É o futuro, né? é o futuro. E ela é falou o curso, tradicional, mas ela quis dizer velho. Como e é era, o curso, né? é o curso natural das coisas. Não, a palavra correta é tradicional, porque não necessariamente é velho. Existem pessoas de uma faixa etária menor que tem mais baixa, que tem uma maneira diferente de E que vai pro campo de com seu consumir. radinho. Não, mas a cultura é bem democrática. É verdade. né? E a gente, na verdade, está trabalhando por uma ampliação de público, para que esse público cativo, que tem um perfil mais tradicional, ele não se sinta desprestigiado, não se sinta desacatado nos novos formatos que a gente vem a propor. Perfeito. Então, esse é o filtro número 1 que eu estabeleci para mim na hora de estruturar os projetos digitais. Será que quando eu começar a colocar isso em prática, o nosso público Vai ter cativo, acesso, né? nosso público cativo de perfil mais tradicional, ele vai sentir que a cultura mudou, ele não vai mais não nos reconhecer, porque aí não vale a pena, né? A gente precisa cada vez mais ampliar, cada vez mais abraçar mais pessoas e não abraçar novos perfis e perder aqueles que a gente está atendendo. Sim, com certeza. Então isso é um trabalho diário e constante de inovação, avaliação e muita cautela. O maior desafio é esse. É nos manter bem linear neste caminho do meio aí. Com certeza. E Lari, se a pessoa quiser te encontrar, onde ela te acha? Quer contratar os teus serviços? Quer uma consultoria mulher contigo? da cultura agora, ela é da comunicação. É mulher de uma empresa só agora. E aí? Eu tenho as minhas prestações de serviço privadas também, claro, né? Como eu coloquei no meu Instagram Tipo, agora. conselheira para pessoas bravas, assim. né? Terapia de casal, conselhos de mesa de bar. Imagina a Terapia de casal, Larissa. conselhos de mesa de bar. Plano de vingança. Sacanagens à parte, amiga. Onde a pessoa te acha? Olha, basicamente nas mídias sociais eu sou 24 horas. Se eu não te responder é porque eu tô dormindo. E quando eu acordar te responder e voltar a dormir. No meu Instagram, @laridiniz.on. ON.
E também acompanhe o nosso trabalho, @Portal Cultura. Que ali, a partir do Instagram do Portal Cultura, vocês vão encontrar todas as nossas plataformas e também o portalcultura.com.br. Que maravilha. Sigam essa mulher, pelo amor de Deus, que eu já vou fazer uma troca com troco aqui com ela, porque eu preciso dessa mulher da minha vida. É o Marcelo, como o Marcelo disse, o slogan aqui que o meu amigo acabou de criar, foguete não tem ré, né? Foguete não tem ré. Tem que colocar uma corda nela pra você, colar nela. Porque se ela passar da nuvem, você não enxerga mais ela. Não, depois não enxerga. Lari, muito obrigada por ter participado. Quero te fazer o convite pra você vir outras vezes, pra gente falar de outras coisas, porque a gente nem chegou na sua vida pessoal, meu amor. Te acalma. Tudo uma enorme estratégia. O Marcelo até colocou, denunciou isso. A gente vai... Deus do céu, né? Já tá te lendo, tá vendo? Jesus, sabia. E aí eu já quero te fazer. Meu trabalho é tão interessante, a minha vida pessoal é tão desinteressante. Agora eu não tô te reconhecendo. Eu levei leva o bebê pra casa. Não, Chuchu, duvido. Chuchu, não vou entrar nisso, porque senão a gente vai passar. E aí vai já ficar viu mais aí 2 horas. O nosso amigo já, um novo... O editor pede demissão. O editor pede já tá ali, Silvia. Cinegrafista já calma. O editor amiga. pede demissão. Pelo amor de Deus. Muito obrigada, viu, minha amiga? E já faço o convite já de antemão pra você voltar outras vezes, tá bom? Cafezinho com a Larissa. Convidei aqui a Silvia e o Marcelo. Muito obrigada. Obrigada, viu, minha amiga? Obrigada. Você que está assistindo a gente, fique atento, porque essa temporada, ó, tá show de bola. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.